cativos a buscar, a servir e a cuidar. Onde estão os lavradores com sementes a lançar? Regam vida ao caminhar. Onde estão os chamados a fora anunciar, humildes mais prontos a avançar? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra a pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos Onde estão os que se unem, reunidos pra adorar, aprender e ensinar? Onde estão os que se doam, sempre prontos a ajudar, acolher e consolar? E onde estão os chamados a serem sal e luz, parábolas vivas de Jesus? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra a pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós, a igreja, eleita geração, sacerdócio real e santa nação. Somos povo de Deus, pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou, e das trevas à luz nos resgatou, para sempre ao seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra a pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós, somos Meditação na palavra de Deus, pregação da palavra. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versos 15 a 17. Primeira epístola de João, capítulo 2, versos 15 a 17.
Obrigado, Senhor, por esta manhã, pelas vidas que aqui estão. O Senhor, agora, por sua misericórdia, fale conosco pela palavra, ainda que na minha fraqueza, debilidade e, às vezes, incredulidade. Que o Senhor sustente a nossa fé e nos instrua a viver neste mundo, nesta batalha espiritual. Em Cristo Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Batalha contra o mundo, dando sequência à série de mensagens no tema Batalha Espiritual. Esta é a penúltima mensagem, num total de 8 que foram ministradas a vocês, com o intuito de fortalecê-los e que vocês sejam capazes de ler as situações em que vivem sob essa dupla perspectiva da relação com os homens, mas também numa dimensão espiritual. A realidade também tem uma dimensão espiritual. Você não deve negligenciar isto. E a própria palavra de Deus registra, porque a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma dimensão espiritual nos aspectos da vida que precisam ser considerados. E eu tenho repetido a vocês que nesta batalha espiritual, um dos principais objetivos é fazer com que você fracasse na fé e também perca a esperança em Cristo Jesus. Não necessariamente é fustigá-lo, mas não é necessariamente fazer mal, porque nós vimos que, em alguns casos, a abundância também pode ser uma estratégia maligna para nos fazer afastar-nos do Senhor e da comunhão. A realidade também tem uma dimensão espiritual. Vocês gravem isso em seus corações. O mundo, irmãos, e o nosso tema é este, a batalha contra o mundo. O mundo tem uma agenda. E pelo que podemos perceber, sua linha é opor-se à fé cristã e aos valores da palavra de Deus a todo custo. E isto desde o Jardim do Éden. Não é uma novidade para a nossa geração. Uma agenda em que se opõe à fé cristã e os valores da palavra de Deus. O mundo, o mundanismo, é um sistema de pensamento e de ações que empenha todo esforço para tirar Deus do governo. Como nós lemos no Salmo 2, sacudamos de nós as suas algemas. Vamos nos desvencilhar do governo do ungido. Esta é o fundamento da agenda mundana. E, citando aqui brevemente, nós temos visto isso também no Brasil. Aborto, drogalização, corrupção institucionalizada, homossexualidade como norma. A nossa sociedade brasileira não está aquém desta agenda que é antiga de oposição ao Senhor, nosso Deus e o Cristo. Meu assunto hoje é este, batalha espiritual contra o mundo. E o foco principal é este, o mandamento para não amarmos ao mundo. O propósito da mensagem é exortar você que, porventura, esteja sendo absorvido pelo mundanismo, embriagada, arrastado para longe da esperança em Cristo e tendo sua alegria retirada. Porque o que o mundo faz,
é drenar a sua alegria em Cristo. A palavra de Deus, então, o registro, lemos: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu quero explicar para vocês um pouco do contexto em que estes 3 versículos e este tema está colocado. O tema aqui é este: o mandamento para não amarmos o mundo. Primeiro, nos versículos anteriores, 13 e 14, João se dirige aos cristãos como aqueles que estão obtendo vitória sobre o inimigo, o maligno. Versículos 12 e 14, desculpe. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Versículo 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. João, o apóstolo, então, dirige-se aos cristãos como aqueles que estão obtendo vitória sobre o inimigo, o maligno. O fundamento da vitória é o perdão de pecados no nome de Jesus. Esta é a pedra fundamental. Os pecados, os nossos pecados foram cancelados. A nossa dívida foi paga pelo sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. De modo que em nossos pecados, os cristãos podem recorrer ao Pai, pedindo perdão e remissão neste nome. Então, o fundamento da vitória sobre o maligno, primeiro, é o perdão dos pecados em Jesus. E no versículo 14, porque a palavra de Deus permanece em vós. 2, então, fundamentos da vitória sobre o maligno. Primeiro, a certeza de termos o perdão dos pecados, os nossos pecados cancelados. E segundo, a habitação da palavra de Deus no nosso coração. Então, quando João encaminha essa mensagem, não ameis o mundo, o contexto, primeiro, é de que eles estão obtendo certo grau de vitória sobre o maligno. Mas ainda, no contexto posterior, João fala dos anticristos, versículos 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é esta a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Então, João alerta também sobre a batalha a respeito da verdade. Muitos se desviariam da fé, ou muitos se desviaram da fé e faziam franca oposição ao Evangelho. Então, de um lado, ele sabe que eles estão obtendo vitória sobre o maligno, mas, por outro, também indica que eles estão numa batalha, a batalha pela verdade. Os crentes estavam vencendo a batalha contra o maligno, mas, concomitantemente, eram assediados pela tentação mundana e ensino de anticristos. Veja que nesses textos que acabamos de ler, nós teremos a tríade da batalha contra nós. O diabo, a nossa própria carne com suas paixões e o mundo.
estes três estão em oposição contra a fé e contra Cristo: o diabo, nossa carne e o mundanismo. É nesse contexto ameaçador que a igreja é exortada a não amar o mundo. Então, qual é o ensino? Anote aí, qual é o ensino de hoje? O apóstolo João nos exorta a rejeitar tudo aquilo que é moralmente incompatível com os valores da palavra de Deus e do reino de Cristo. Rejeitar tudo aquilo que é moralmente incompatível com os valores da palavra e do reino de Cristo. Por que estas coisas são incompatíveis? Porque o mundanismo é incompatível? Primeiro, porque o amor pelo Pai e o amor pelo mundo são incompatíveis. Autoexcludentes. Não é possível amar ao mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. E em segundo lugar, porque o mundanismo é passageiro. Deus, por sua vez, é eterno. Então nós temos no contexto que eles vencem o maligno, eles têm aqui no contexto que eles estão numa batalha ainda contra os falsos ensinos que são os anticristos, e nesse ínterim, qual é a nossa obrigação? Rejeitarmos tudo aquilo que é moralmente incompatível com os valores da palavra de Deus e com o reino de Cristo. No versículo, então, eu farei a exposição em tópicos. São 4, se diz, proposições. 4 teses que estão no próprio texto. E é assim que eu dividi esta manhã. A primeira tese está no versículo 1, parte A. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Coisas que são moralmente incompatíveis com os valores da palavra de Deus e com o reino de Cristo. O apóstolo Paulo falou sobre isso, registrou no capítulo 12, versículo 1 da carta aos Romanos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ao cristão, você e eu, é proibido amar o mundo. O que é o amor? O amor é caracterizado pela disposição que temos para servir alguma coisa ou alguém. Por isso que Jesus se dirige a nós no Sermão da Montanha dizendo: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aquilo para o qual você se deixa gastar, aquilo que você dispõe toda a sua alma para servir, este é o seu verdadeiro Deus. Pode ser, portanto, que você não sirva o verdadeiro Deus, mas que a sua vida seja uma vida idólatra, em que adora ídolos, simulacros de Deus e não o Deus verdadeiro. O cristão que ama a Deus guarda a sua palavra e o obedece. Por favor, se você abrir aí a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 4 e 5. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Ele está amando o mundo, e por amar ao mundo é incompatível ter o amor pelo Pai. Continua. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O cristão está proibido de amar o mundo. E amar é servir, é dedicar-se. O que significa a palavra mundo nessa passagem? Mundo nessa passagem significa modo de pensar e de viver incompatível com a fé que professamos. Modo de pensar e de viver incompatível com a fé que professamos.
alienado da comunhão com o Senhor, alienado dos valores da palavra. Falou, pastor, mas o senhor não está pregando a ímpios? Todas as igrejas existem pessoas que parecem cristãs, mas na verdade são ímpias. E este alerta é para você que tem agido em certos modos como cristão e de certa maneira como pagão. Você não é nem cristão e nem ímpio. Portanto, você não pode agradar a Deus. Sua vida e o seu amor está dividido. Você serve ao mundo e serve a Deus. O que significa mundo? Modo de pensar e viver incompatível com a fé que professamos. É o sistema de crenças, sistema de doutrinas. Alienado da comunhão com o Senhor. Não está preocupado, não ora, não ouve a palavra, não vive entre os crentes. Não se interessa por Deus durante a semana toda. Os valores da palavra, você nem sabe quais são esses valores. Então, este, irmãos, é o primeiro ponto. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Ao cristão é proibido amar o mundo, nesse sentido. Ciência, educação, arte, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum valor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. As coisas que procedem de Deus no mundo devem ser desfrutadas. Eu estou falando aqui do mundanismo, que é uma degeneração da criação. Outra coisa que você deve pensar é que não devemos amar ao mundo porque há uma relação intrínseca, uma relação profunda entre o maligno e o mundo. Temos aprendido sobre a inauguração do reino de Deus através do advento de Jesus. Temos aprendido que concomitantemente, simultaneamente, a manifestação do reino de Deus em Cristo, Satanás exerce certa influência nos sistemas de pensamento humano. Na classe de catecúmenos, uma irmã perguntou, mas o diabo, ele está agindo hoje? Ele está solto? A resposta é sim. Deus semeia o trigo. Satanás e seus anjos continuam semeando o joio. Há este império parasita tentando, de alguma maneira, opor-se ao reino de Deus. Mas o diabo e seus anjos ainda é o diabo de Deus. Ele tem, por enquanto, uma restrição na sua esfera de ação, que será tirada nos últimos dias. E ele, com toda a sua fúria, se remeterá contra tudo e contra todos. Tudo que se levanta em favor de Cristo. Se você observar nesta carta, 1 João, capítulo 5, nos últimos versículos, versículo 18 e 19. Ainda nós estamos falando, não ameis o mundo. Por quê? Nós estamos vendo aqui a degeneração do mundo, segundo que o maligno está intrinsecamente ligado ao mundanismo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Esse é um aspecto. 5:18. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Então, aqui se refere ao mundanismo. O mundo e a igreja são retratados em agudo contraste. Dois grupos separados, distintos. Um sob a influência de Deus, porque nasceu de novo, e o outro sob a influência de Satanás. E assim, desde o Éden, as gerações caminham.
Portanto, não ameis ao mundo. Versículo 15, parte B. Se alguém amar ao mundo, essa é a segunda tese. Se alguém amar ao mundo, o amor do Pai não está nele. Quem tem aí a tradução Nova Versão Internacional, na nota de rodapé, pode ser traduzido o amor do Pai ou o amor ao Pai. São duas possibilidades de tradução. A pessoa que ama o mundanismo, acima de Deus, não mede esforços para satisfazer os seus desejos. Ele está satisfazendo os seus desejos. A consequência do amor pelas propostas mundanas, qual é a consequência? A ausência de amor pelo Pai. Você passa a amar ao mundo cada vez mais e o amor ao Pai se retira. Porque, como vimos, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E o último conselho de João nesta carta é: guardai-vos dos ídolos. Ou seja, tudo aquilo que propõe alegria, tudo aquilo que propõe redenção, tudo aquilo que propõe satisfação, mas que não é o verdadeiro Deus. O mundo e a igreja, portanto, são retratados de maneira oposta. E você não deve amar ao mundo. E aquele que ama o mundo fez uma escolha. Se você está vivendo no mundanismo, você fez uma escolha. Amar este mundo em detrimento do amor verdadeiro a Deus. Passamos lentamente a desprezar a comunhão com Deus. Isso que o mundanismo nos leva a fazer. E o mundanismo, ele não entra de uma vez pela porta da tua casa. É mais ou menos como cozinhar o ovo. Você põe ele lá até que ele esteja completamente cozido. Ou como se fala, né? Cozinhar rã. Você põe ele na água gelada. E vai fervendo, quando percebe, já não tem mais saída. Se você está embriagado com este mundo, lentamente você despreza a comunhão. Para que ir à igreja? Depois, para que orar? Depois, para que ler a Bíblia? Esfriamos gradualmente na fé. Começamos a responder como os incrédulos. Negligenciamos o culto, negligenciamos a comunhão com Deus, negligenciamos a igreja. Aqui está. E talvez a sua vida esteja envolvida no mundanismo. A igreja para você tornou-se um ídolo. Eu só vou uma vez no mês, que é a ceia. Quando eu posso. Onde está o teu tesouro, aí estará teu coração. Se você quer fazer alguma coisa, você vai dormir meia-noite. Atravessa a cidade. É por isso que você ama o mundo, não a Deus. E se você não amar a Deus, o amor ao Pai não estará em você. O que você terá é amor às coisas do mundo, cada dia mais. Ainda que o crente não perca a salvação, ele perde toda a alegria, todo o vigor, toda a vitalidade. E vive no mundo sem esperança, cabisbaixo, deprimido, deprimida, correndo de um lado para outro, como aqueles que não têm esperança. Se alguém amar ao mundo, o amor do Pai não está nele. Aqueles que estão se ajustando ao mundanismo não se ajustam ao reino de Deus. Ao contrário, tornam-se inimigos de Deus, porque estão adulterando contra Deus. É o que diz Tiago. Infiéis,
Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Tiago 4,4. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não há meio termo. Fala, nossa, mas esse pastor é radical, hein? Fundamentalista. Não há comunhão entre luz e trevas. Esta aqui é uma temática de João nesta carta. Aqueles que estão ajustados ao mundanismo não se ajustarão ao reino de Deus. Se você está embriagado, embriagada, absorvido pelos interesses do mundo apenas, e este mundo que rejeita Cristo, é evidente que você não tem o amor do Pai. Pode ter outra coisa, mas o amor ao Pai já está se esvaindo do seu coração. Você passa a amar as coisas e não ama a Deus. A outra proposição, a terceira, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A cobiça. Aqui, a palavra que sintetiza o mundo é a concupiscência. O que é a concupiscência? É o desejo descontrolado. São as paixões mundanas. É isto que procede do mundo. As coisas passam a te dominar. Seu filho começa a te dominar, seu amor pelo filho, seu amor pelo seu pai, pela sua mãe passa a te dominar. Seu amor pelo trabalho, seu amor pela carreira passa a te dominar. Você se torna uma pessoa, então, cobiçosa. E tudo isso que procede do mundo, e por isso você não deve amá-lo. Esta é a palavra que define o mundanismo: concupiscência. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aqueles que optam por obedecer a Deus permanecerão como Deus é, permanente, duradouro. Aqueles que negam a Deus e o amor a Ele passarão como as concupiscências. Você já percebeu como é uma concupiscência? Você está com muita vontade de algo e aquilo é errado. Você praticou. Daqui 2 horas, nem chega a 2 horas, você já não sente mais aquela alegria. Pelo contrário, você sente um profundo pesar. E aquilo vai te consumindo, a tristeza. O tempo da tristeza é muito maior do que o da alegria que a concupiscência traz. Você não pode comer determinada comida, mas você insiste, come. Daqui a pouco você passa mal. 1 semana. E seu prazer durou 20 minutos. Esta é a concupiscência que procede do mundo. E aqueles que têm vivido
para satisfazer os seus apetites, o seu desejo. Não podem, portanto, o amor do Pai não está nele. Como se caracteriza a concupiscência? A idolatria. A idolatria do nosso coração. Algumas aplicações. Existem pessoas que frequentam a igreja, mas que estão perfeitamente adaptados a ambientes idólatras. Idólatras. E uma delas, torcida de time. Infelizmente, a pessoa não consegue nem discernir o que ela está cantando. São hinos de louvor. Bebedeira, palavrões. Só, não, mas eu estou aqui para ser salvo. Estou aqui para fazer a diferença. Ambientes idólatras, músicas, palavreados, que nada tem de cristãos, mas estão perfeitamente adaptados. Ou seja, você perdeu o amor de Deus e está amando o mundo. Alguns, a mentalidade anticristã. Alguns, adaptando-se à mentalidade anticristã, adotando ideologias como, por exemplo, esta aí, por incrível que pareça, do abortismo, da drogalização livre, da homossexualidade pecaminosa. O amor do mundo tomou conta do seu coração. Alguns com prosperidade e relativo conforto. Nós temos prosperado, mas na primeira oportunidade de prosperar, o seu coração é cooptado pelo carro, cooptado pelo sítio, cooptado pelo restaurante, pelo descanso, pelo conforto. Pastor, eu comprei uma televisão, acho que tem, né? 60 polegadas. Meu sofá é bem gostoso, minha esposa é uma bênção. Para que igreja? E o conforto segue o secularismo. Na mentalidade anticristã, Mamon substitui Deus verdadeiro. Quanto mais conforto, estabilidade e condições você tem, menos você precisa de Deus. Perfeitamente adaptados a ambientes idólatras, anticristãos, a mentalidade anticristã, prosperidade, conforto. E como Demas, vocês se lembram de Demas? Na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 10, Paulo diz: Demas, tendo amado o presente século, também me abandonou. Será que você já não é um Demas? Alguns já se sentem derrotados, a ponto de não sentir o amor do Pai. Com a mente cauterizada, se confunde com os incrédulos. Você não sabe mais discernir quem é o cristão, quem não é. Exatamente os mesmos hábitos, exatamente as mesmas filosofias, e se gasta exatamente nas mesmas coisas. O amor do Pai não está nele. Porque esse tipo de concupiscência não procede de Deus. Então, 3 aplicações. A primeira é que o mundo e a igreja são retratados nesta carta em contraste. Grupos separados e distintos. Um está sob a influência de Satanás e outro é nascido de Deus. Vamos olhar nesta carta, capítulo 3,
versos de 1 a 6, aqueles que são nascidos de Deus. Essa é a minha primeira aplicação. São opostos. Igreja e mundo é como água e óleo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então veja a incompatibilidade. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Porque já foi embriagado pelo amor do mundo, das coisas que há no mundo. O mundanismo ocupou seu coração. Portanto, isso é incompatível. O Senhor está ensinando para nós fazermos uma separação radical? Não. O que nós estamos ensinando, que a carta ensina, é que você deve examinar se o seu coração já não foi totalmente cooptado pelo mundanismo. E se foi, o amor pelo Pai não está mais em você. Segunda aplicação. Considere a sua pública profissão de fé em Cristo. Nós temos ensinado na classe de catecúmenos e pensado com os irmãos, espere um pouco, tenha discernimento. Quando você fez sua pública profissão de fé, você rompe relações com um sistema mundano de pensar e agir. Enquanto você não é membro da igreja, não publicou Jesus, não assumiu essa responsabilidade, está errado fazer isto. Mas quando você assume essa responsabilidade pública, você deve entender que dali em diante, o seu novo nascimento, o selo do novo nascimento mostra que é incompatível com o mundanismo. O que é caracterizado o mundanismo? Desejos sórdidos, valores falsos e orgulho. Não dá mais para caminhar com isso. Em terceiro, o seu amor pode ser medido nos esforços que você faz em prol de alguém. O quanto você empenha em prol de uma pessoa, em prol de um trabalho, em prol da faculdade, em prol das coisas comuns. Quanto de você empenha? E o quanto você se empenha a amar a Deus? Ou nós nos esforçamos para obedecer a Deus, ou vamos nos esforçar para satisfazer a nós mesmos. Aquele que ama a si mesmo acima de Deus não mede esforços para satisfazer o seu desejo. Ele alimenta suas paixões. E o terrível resultado, o amor do Pai não está nele. Então, se porventura você tem sido absorvido pelo mundanismo, arrastado para longe da esperança de Cristo, se você tem perdido a alegria e deixado de desfrutar do amor de Deus em Cristo, que hoje esta palavra lhe encoraje a romper com o mundanismo e que você possa desfrutar da filiação paterna, ter Deus como seu papaizinho e não mais sendo fustigado pelos desejos desenfreados. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém.
pescadores, os cativos a buscar, a servir e a cuidar. Onde estão os lavradores, com sementes a lançar, regam vida ao caminhar? Onde estão os chamados a fora anunciar, humildes mais prontos a avançar? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos Onde estão os que se unem, reunidos pra adorar, aprender e ensinar? Onde estão os que se doam, sempre prontos a ajudar, acolher e consolar? E onde estão os chamados a serem sal e luz, parábolas vivas de Jesus? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós, a igreja, eleita geração, sacerdócio real e santa nação. Somos povo de Deus, pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou, e das trevas à luz nos resgatou, para sempre ao seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar,